Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula é a primeira da série especial Coronavírus. A ideia do nosso canal é refletir sobre esse momento desagradável que nós estamos vivendo de quarentena por causa da epidemia do coronavírus. Até o fechamento dessa videoaula, o número de casos de coronavírus aqui no Brasil já passavam de 3.000. É natural que todos nós tenhamos dificuldade de pensar positivo em momentos como esse. Se você ainda não conhece nossa série Agenda Positiva, eu quero te convidar a conhecer. É só clicar no link acima. No fim das contas, nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa sempre estaremos apostando em vocês. Vocês que estão se preparando para o vestibular, esperamos que vocês entrem para a universidade com uma tendência a melhorar esse mundo que nós estamos vivendo. Em algum momento, toda essa agonia do coronavírus vai passar. Quando será isso? Espero que o quanto antes. Como também espero que no dia em que essa videoaula for postada, que será dia 3 de abril, os casos de coronavírus já tenham entrado em curva descendente. Uma esperança, mas para essa videoaula nós escolhemos 7 textos para comentar. Quem quiser ler os textos na íntegra, até pode, mas na verdade você não precisa fazer uma leitura prévia, no caso, para assistir essa videoaula. Os 7 textos estão no material didático que nós estamos disponibilizando, que você pode acessar através do link que está na descrição dessa videoaula. O primeiro dos textos é a letra da música O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas. Os outros são artigos crônicas publicados no jornal O Globo. Primeiramente, quem de vocês conhece a música O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas? Se você não conhecer, a letra se encontra no material didático dessa nossa videoaula. Uma música que foi lançada, é verdade, há mais de 35 anos atrás. E se nós formos olhar a letra, parece que ela está falando exatamente do que está acontecendo nos dias de hoje de quarentena. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com um dia em que a Terra parou, com um dia em que a Terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. Bem, lembrando que a interpretação que eu vou dar pode não ser necessariamente a que você vai dar. Mas o que essa música está dizendo nitidamente é que a civilização do jeito em que a gente conhece não para um dia sequer. Muito embora podemos especular, todos nós gostaríamos que isso acontecesse, pelo menos por um dia, para que nós pudéssemos, digamos assim, descansar. Um dia em que ninguém saísse de casa. Até os inimigos não sairiam de casa, como os guardas e o ladrão, os soldados na guerra. Se o autor dessa música, o grande Raul Seixas, reconheceu que isso seria um sonho, ele estava expressando sua vontade para que isso acontecesse. Ele estava cansado de tudo isso, não aguentava mais. O título da música já deixa claro que não se trata de um feriado. Aliás, esse título da música aparece inclusive como refrão. Esse dia em que todas as pessoas do planeta decidiram que ninguém sairia de casa, como se fosse tudo combinado. Poderia ser um feriado, só que a letra da música deixa claro que não se trata de um feriado. Afinal de contas, num feriado tem guardas na rua. Nesse dia em que a Terra parou, não tem. Parece a quarentena nos dias de hoje, não é? Essa música tem sido muito comentada justamente por causa disso. A Terra parou por causa do coronavírus. Tudo bem, a diferença é que os médicos tiveram que sair de casa. Eles não podem renunciar à própria missão. De resto, a letra dessa música parece muito bem com esses dias de quarentena. Será o fim do mundo? Vamos fazer uma leitura crítica de alguns artigos que falam sobre, digamos assim, alguns personagens desse apocalipse que nós estamos vivendo. Esses artigos estão disponibilizados no material didático dessa nossa videoaula. No caso, como eu já disse, não precisa uma leitura prévia, mas eles estão todos lá para quem quiser fazer uma leitura na íntegra.
Os artigos foram escritos por jornalistas do jornal O Globo. Os textos selecionados. Primeiro, O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas e Cláudio Roberto. Uma letra de música que nós acabamos de comentar. 2. O Legado de Lovelock, um artigo crônica que se apoia na hipótese Gaia do cientista britânico James Lovelock para mostrar que o novo coronavírus pode ser a maneira da Terra se reequilibrar contra, pelo menos em parte, as agressões do homem. 3. Paradoxos do Fim do Mundo, de José Eduardo Agualusa, um artigo crônica que mostra os aspectos paradoxais da pandemia, concluindo ser um benefício para o meio ambiente. 4. A doença como metáfora, de Nelson Mota. Esse artigo faz uma série de comparações entre a AIDS e o novo coronavírus. No fim das contas, esse texto mostra um lado positivo do coronavírus. 5. Paris, de Fernando Eichenberg. Nesse artigo crônica, há uma comparação da capital francesa no contexto geral com a mesma cidade em tempos de quarentena. 6. Dar as Mãos, de Marta Medeiros. Esse artigo crônica faz uma reflexão sobre gestos de solidariedade que surgiram com a quarentena. 7. Honrando o Contrato, de Bruno Astuto. Esse artigo crônica faz uma reflexão sobre os dois vírus que surgiram com o coronavírus, a fake news e a prepotência. O texto contém uma reflexão sobre a ideia já apresentada no texto 2 de que a Terra é um ser vivo, sendo que aqui a coisa se torna mais direcionada para o que virá depois da quarentena. O primeiro desses personagens, digamos assim, que nós vamos falar é a Terra. O primeiro tema, vamos dizer assim, o planeta que nós habitamos, o terceiro planeta do Sistema Solar. Segundo a hipótese Gaia do cientista britânico James Lovelock, a Terra é um ser vivo complexo que se autorregula para a manutenção da vida, tanto a vida humana quanto a vida dos outros seres vivos. Vamos ver uma seleção de citações sobre a Terra nesses artigos crônicas que nós estamos comentando. Segue um quadro. Do ponto de vista ambiental, a súbita estancada econômica diminuiu em pouco mais de 50% da poluição atmosférica por gases de efeito estufa. Viram isso? Nessas horas é que nós podemos ver o lado bom dessa pandemia. Em que outro momento, desde que vocês nasceram, aconteceu isso? Uma diminuição tão drástica dos gases de efeito estufa. Desde que eu nasci, pelo menos eu não me lembro. Se vocês estão estudando para o vestibular, precisam saber, e eu até imagino que saibam o que isso significa. Diminuir os gases do efeito estufa. Do ponto de vista ecológico, isso é uma maravilha. E, por conseguinte, para todos os seres vivos, em especial para o homem. Agora vamos analisar o caso particular da cidade de Paris, capital da França, que é falada no artigo de mesmo nome, que consta no nosso material didático. O próprio artigo reconhece que é uma cidade campeã de turismo, atrações do tipo Torre Eiffel, Museu do Louvre, etc, etc, que agora está deserta. Vamos voltar a falar sobre a Terra, no caso específico de Paris. Vamos ver o que esse artigo crônica diz. Encerrados em seus lares, os parisienses se surpreendem com o canto dos pássaros antes acobertados pelos vidros da cidade e descobrem um prazer inédito, admirar o aciado e o céu azul desde o início da primavera, pela primeira vez despido dos onipresentes riscos pintados das turbinas de aviões dormentes em seus hangares. Que coisa, né? É como se estivéssemos vendo a natureza agradecer terminantemente a esse coronavírus pelo alívio que está dando. A Terra tem um homem como inquilino. Sendo assim, o locador até que é tolerante. Está vendo as condições insalubres em que seu locatário está transformando o imóvel e, ao invés de expulsá-lo, dá sinais de que o contrato pode ser anulado a qualquer momento por justa causa. Tudo isso é sobre o nosso planeta, a Terra, essa nave espacial que nos abriga. Agora vamos falar sobre o nosso maior inimigo atual. Quem é? Ponto para quem respondeu: o coronavírus. Nosso principal inimigo agora é o coronavírus. Essa praga que nos obriga a ficar em quarentena em casa, mas que para o meio ambiente tem sido um alívio, como nós já notamos. Vamos ver agora o que alguns artigos que nós estamos analisando falam sobre o coronavírus.
capaz de diminuir drasticamente a poluição do ar, como uma provocação que nos faz pensar. O artigo Paradoxos do Fim do Mundo, de José Eduardo Agalusa, fala de um fim de mundo paradoxal provocado pelo coronavírus. Agora vamos falar sobre o homem, esse ser vivo, animal, que habita o planeta nos dias de hoje. Uma das armas de guerra contra o vírus é a desaceleração drástica da atividade econômica, com o objetivo de diminuir os contatos sociais e assim impedir ou pelo menos atenuar as oportunidades de contágio entre as pessoas. É um bom momento para refletir sobre valores além das cifras: a solidariedade, a compaixão, a tolerância, a generosidade, o desapego, a paciência e sim o amor que nos inspira. A grande lição da doença é a humildade. A humanidade está mostrando seu melhor. Que oportunidade de ouro para sermos mais coletivos e menos individualistas. Até aqui era cada um por si, era só o lucro que interessava, era a transferência de responsabilidade que mandava no jogo. Não são mais os outros, somos um imenso nós. Sem união, a gente vai esticar esse drama por mais tempo que o necessário. Criamos um planeta ultra conectado por voos de navios, circulação de pessoas, imagens e informações. Os vírus também pegaram carona nessa onda. E o último elemento dessa pandemia é o futuro. O que será que virá depois da pandemia do coronavírus? Só Deus sabe. Mas vamos ver o que dizem os artigos. Se o homem desaparecesse da superfície do planeta, esse ficaria mais bonito. Talvez, depois que tudo serenar, a humanidade perceba que é possível outro começo. Quando sairmos dessa, tenho fé, não deixemos que apenas o corona se vá, que ele leve consigo também os prepotentes negacionistas do colapso ambiental e social, aqueles que, estrategicamente aliados do vírus da fake news, travestem como antiprogresso as medidas de prevenção, preservação, educação e consciência. Chegou a hora de todos nós renovarmos o contrato com o planeta e a civilização. Caso contrário, o preço do aluguel continuará subindo até se tornar impagável. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.